Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos vocês. Então vamos ao conteúdo aí da aula, né? Então hoje a gente vai falar sobre a subdivisão rítmica em quatro tempos, na parte mais aí de teoria musical. E aí para a gente começar falando disso, a gente vai recapitular, né, uma aula anterior a essa, nesse assunto que a gente teve, né? Então eu falei algumas coisas aqui, né? Quem tiver alguma dificuldade maior do que eu possa explicar resumidamente aqui, peço que volte àquela aula, né? Então a gente tem essa reguinha aqui do compasso, né? No caso, no compasso quaternário, que é o que a gente está trabalhando, a cada 4 tempos ele vai fechar o compasso. Então a gente tem a contagem aqui, né? O número da esquerda é o número do compasso, primeiro compasso, primeiro tempo, primeiro compasso, segundo tempo, terceiro e quarto. E aí depois segundo compasso, primeiro tempo e assim vai, terceiro, tá bom? E aí o que a gente viu foi que quando tiver pintado aqui, no caso a cor é verde, né, vai dar o som. E quando não tiver com nada, vai ser pausa, ou seja, não vai tocar nota nenhuma, né? Então, por exemplo, se eu for fazer o que está representado aqui na tela com palma ou com qualquer som, vou fazer o som tá com a minha boca para representar um som, né? Ficaria a contagem assim, ó. Tá, 3, 4, 1, 2, 3, tá. Ou seja, aqui teve som e aqui teve som, né? Então, né, isso a gente até já fez, tá bom? Mas a ideia é mais ou menos essa aqui, né? Se a gente for usar o software aí que a gente tem usado, tá bom? Com a subdivisão correta aqui. E aí no 1.1 eu vou fazer uma nota qualquer, por exemplo, essa daqui. E depois no 2.4, que era o que estava lá no slide, tá? E aí, quando a gente der o play nisso, ele vai tocar, vou habilitar o metrônomo aqui, isso a gente já fez, tá? Aí vai ficar assim: 2, 3, 4, 1, 2, 3, e vem um som. Bom? Então, isso a gente já viu. Qual é a novidade? Agora a gente vai ver a subdivisão disso. A gente vai dividir esses tempos, tá bom? Então aí mais ou menos o que eu já falei. O da esquerda ao compasso é o tempo, tá bom? O que está pintado de verde tem som e o que está de branco tem pausa. Tudo continua a mesma coisa. Qual é a diferença agora? A gente vai pegar cada tempo desse e a gente vai subdividir em 4 partes iguais. Essa é a ideia, 4 partes iguais, ou seja, 25%, que ó, 1.1, ele vai virar 1.1, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Ele vai subdividir em 4 partes iguais, 1/4. Lembra de fração? 1/4 para cada um, tá bom? Então, qual que era a ideia, né? Vai ficar mais rápido se a gente vai dividir uma coisa, né? Vai subdividir no mesmo tempo, né? Fica uma velocidade mais acentuada, tá bom? E com isso a gente vai conseguir já fazer algumas melodias aí no final da aula. Vocês vão ver que a gente vai escrever, porque desse jeito, essas notas tão longas desse jeito, na música geralmente não é assim, né? Geralmente tem notas, as músicas, vamos dizer que a grande maioria, né? Ou talvez boa parte que vocês ouçam, tá bom? Então, qual é a diferença agora? Em vez de 1.1, 1.2, vai ficar desse jeito aqui, ó. Continua primeiro compasso, o número do tempo, só que agora vai ter mais um ponto, que vai ser subdividido, tá bom? Igual, já viu, capítulo de livro, que às vezes tem, né, os subcapítulos, tem capítulo 1, 1.1, 1.2, e às vezes divide 1.1, 1.2.1, 1.2.2 e assim vai. Né? A ideia é que subdividiu mais, tá? Então, qual é a ideia aqui? Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer para facilitar esse processo? A gente vai usar, para subdividir, essa silabação mnemônica, que chama, né? Que é tatutitu. Tá? Então, qual é a ideia? Vamos lá. A gente tem o metrônomo, vou voltar lá para o meu aplicativo aqui. Deixa eu apagar isso que eu escrevi. Se eu der o play, eu vou
Deixar tudo mudo para a gente ouvir só o metrônomo. Se eu der o play, 1, 2, 3, 4. Eu vou até diminuir esse tempo para facilitar a nossa vida. 60 BPM, vou dar o play. 1, 2, 3, 4. Aqui está sem subdivisão, tá bom? Tá no pulso, vimos já o que é pulso. Agora, a subdivisão seria, para cada clique desse, a gente vai subdividir em 4 partes iguais. Ou seja, matematicamente falando, se cada clique desse tem 1 segundo, e nesse caso ele tem 1 segundo sim. Sabe por que eu sei que tem 1 segundo? Porque é 60 BPM, 60 batidas por minuto, beat per minute. 60 batidas por minuto. Se o minuto tem 60 segundos, logo é 1 segundo cada uma, nesse caso. Então, matematicamente aqui, se a gente subdivide em 4 partes iguais, a gente tem, né, 25 milésimos desse segundo para cada subdivisão, tá bom? Então, a gente vai fazer para cada tempo, ó, junto, o tá, ele vai começar junto com o clique. Tato, tito, tato, tito, tato, tito. Repara que eu estou fazendo subdivisões iguais, eu estou enfatizando isso, porque eu não estou fazendo tá, tu, tito, tu, tito. Tá vendo que o tá demorou mais tempo que os outros? Nem tô fazendo tatu, tito, tatu. São coisas diferentes, tá bom? Ritmos diferentes. Então tem que ser igual. Tatu, tito, tatu, tito, tatu, tito. Para cada, né, a palma sempre junto com o tá. Se eu for fazer junto com o metrônomo, então vai ficar assim, ó. Tatu, tito, tá. Peraí, eu tenho que ouvir primeiro. Tato, tito, tatu, 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 tito. E aí, conforme eu vou acelerando esse andamento, vai ficando mais difícil de fazer. Tatu, tito, 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 tatu, tito. Obviamente, se eu for acelerando mais aqui, tá bom? Eu não vou fazer para a gente economizar tempo. Vai ficando mais acelerado. Tudo bem? E aí a ideia vai ser a mesma, né? Quando não tem nada, vai ter pausa. E quando está pintado de verde, vou bater palma. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu colocar um metrônomo e eu quiser só tocar uma nota nesse 1.3.2, então eu vou ter que contar tato, tito, tá. E nesse tu aqui, que eu vou apontar com o meu laser aqui, que acabou que falhou aqui. Nesse tu, nesse 1.3.2, eu vou bater a palma, tá bom? Então ficaria, ó, a palma vai ser só o som. Então, ó, tato, tito, tatu, que é aqui que eu quero, né? Então, qual é a ideia? Vou fazer junto com o metrônomo, tá? Isso, esse 1.3.2, eu vou bater palma, eu vou fazer o tu nele, né? Sílaba tu. Então, vai ser assim, ó. Primeiro eu vou fazer contando em voz alta, ó. Tu. Tatu, tito, tatu. Ó, tatu, tito, tatu. Tatu, tito, tatu. Eu fiz então várias repetições disso, né? Se eu for... agora eu vou mentalizar esse tatu, tito na minha cabeça. Vocês tentem fazer o mesmo, né, de vocês. E aí no tu tenta bater palma junto comigo aí de casa, tal. Tu. Viu que tem um tempo certo para fazer isso. Bom, então é um exercício interessante para vocês fazerem. Se fosse numa aula síncrona presencial, eu teria como fazer junto com a turma. Na aula síncrona online não tem como, porque tem atraso no som. Então estamos colocando essa aula assíncrona. Tá bom? Mesma coisa se vocês forem ver no BandLab, eu coloquei esse slide aí só para ilustrar, né? Esse exemplo aí que chama máquina de ritmo, está traduzido alguma coisa assim. Então você tem aqui as peças da bateria, bumbo, caixa, e aí você tem um ritmo para cada quarto de tempo. Então você tem aqui a mesma subdivisão que a gente estava trabalhando aí, 1.1.1. Então, por exemplo, aqui ó, o bumbo toca em 1.1.1 e 1.3.1 e 1.4.4, né? E assim vai, tá bom? E aí se a gente desse o play aqui, eu não, né, mas
Eu não sei se eu vou achar o mesmo ritmo. Eu até esqueci de... Aqui a máquina de ritmos, é como está traduzido para mim aqui agora. Aí se eu clicar aqui, ele lentamente vai abrir. Computador novo, consegui comprar, fica boa notícia aí que a aula vai deixar de travar. Mas aí ele não está abrindo. Tudo bem. Tentei. Enfim, é dar o play para vocês ouvirem o som disso aqui. Então eu vou excluir. O computador não vai chegar, as aulas vão ficar melhores. Então, essa é a ideia. Então vamos ler essas partituras. Eu botei partitura entre aspas, porque, enfim, é um tipo de partitura. É partitura de rolo de piano, não é convencional, tá bom? A ideia é que a gente vai migrar disso para lá. Então eu vou fazer só a primeira linha. Eu vou tentar acompanhando aqui com o laser, tá bom? Eu vou colocar um metrônomozinho aqui do meu celular para não ficar abrindo aquela tela assim que eu achar. Um pouquinho zoneado aqui, confesso, meu celular tá precisando de uma... Eu acho que eu apaguei, tô sem... Bom, então vamos improvisar aqui. O celular, a memória estava cheia. Então, ó, eu vou bater na mesa aqui. Então, vou fazer sem o metrônomo. Aqui está o metrônomo. Então, a ideia é só fazer o tá. Até aí é tranquilo, ó. Tá, 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 tá. Então, mentaliza o tato, tito na cabeça. Então, vai ficar, ó. Tá, 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 tá. Até aí, bem tranquilo, né? Só bater, fazer o tá junto com a palma. Agora, eu vou fazer... né, a subdivisão mais ou menos como se fosse a metade, né? Tem umas pausas aqui, né? Então vai ficar no primeiro quarto e no terceiro quarto de cada tempo, ó. Tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti. Então você vai mensalizar tato, tito, mas não vai cantar o tu. No lugar do tu você não vai falar nada, vai ficar tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá bom? O terceiro tem uma variaçãozinha, ó. Tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá. Fiz a repetição dele. Bom, a ideia é que vocês tentem fazer isso, deu pausa no vídeo, tentem fazer isso por conta de vocês, né? Se for o caso, escreve no Google metrônomo ou coloca aqui o metrônomo igual eu fiz, né? E aí faz tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti. E aí assim vai, tá bom? Essa é a ideia aí para vocês fazerem. Beleza. Seguindo, eu até botei aqui que música é essa, e aí eu fiz uma divisão entre bumbo e palma, né? Tem aqui o desenho de uma mão batendo palma. Eu vou tocar para vocês, mas antes vamos fazer no solfejo, né? Isso é um solfejo rítmico, né? Uma leitura rítmica disso, tá bom? Então, vamos fazer primeiro. Então vai ficar, ó, no tá, ti, e aí depois o tá. E aí depois vai repetir a mesma coisa. Então, ó, pensa, tato, tito, 3 e 4, e tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, né? Enfim, não é uma melodia, só um ritmo, mas, ó, o MIDI ficou assim, aquele que estava na tela, é a música do Queen. Acho que você já deve ter reconhecido, só que ela é um pouco mais rápida, ela deve ser mais ou menos isso aqui. Tá? Só a levada de bateria. Ainda ficou um pouco rápido. Acho que tá mais para isso aqui, né? 80 BPM. Então fica aí uma música, né, para vocês
Vamos agora algumas um pouquinho mais difíceis, tá? Essa daí, se vocês não conseguirem, quer dizer, é para vocês terem o primeiro contato, né? Se não conseguir, tá tudo bem, né? Que aí aquelas eu peguei. Então aqui, ó, fez tá, aí o tu, ti não vai cantar. E tu, tá, tu, ti não canta, tu, tá, tu não canta, ti, tu, tá, tu, ti, tu. Bom, então vai ficar, ó, bem lentamente, ó. Gente, ó, qual é a dica para vocês fazerem isso? Eu esqueci até de falar, essa parte é importante. Eu acho que agora tá a tela cheia aí, né? Então o que acontece? Peguem, faz um 4 aqui com a mão e apoia numa superfície qualquer. Vou tentando pegar a minha mão aqui para, né? Apoia numa superfície qualquer e faz, ó, tá, tu, ti, tu. Então o tá vai estar sempre aqui no número 1, tá? No dedo indicador. O ti, o tu, tá? O tu no médio, o ti no anelar e o tu no mindinho, no mínimo, tá bom? Tá, tu, ti, tu. E aí vocês, sempre que for pensar, ó, tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti, tu. Isso vai para a cabeça, o tá, tu, ti, tu. E o dedo, ele vai ajudar a fazer essa contagem, ó, tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti, tu. E aí, na hora que tiver em verde, vocês vão de fato falar essa sílaba, tá bom? Então, ó, como que é a ideia, tá? Para transformar em tatutito, né? Se tiver lá, no caso de uma percepção, né? Tá escrito, né? Aqui, por exemplo, no BandLab tá aqui, né? Então vocês vão fazer, essa é a ideia, tá? O primeiro quadradinho é o tá, depois o tu, depois o ti, depois o tu de novo, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, ó, se eu for bem lento, ó, vou fazer aqui no puder olhar no lado da tela, eu vou estar contando aqui com o dedo. Ó, tá, tu, tá, ti, tu. E aí eu vou repetir. Tá, tu, tá, ti, tu, tá, ti, tu. Se acelerar fica tá, tu, tá, ti, tu, tá, ti, tu. Então isso é muito bom, por exemplo, para tocar algum instrumento rítmico, bateria, pandeiro, percussão, tá? E claro, vale para qualquer instrumento, tá bom? Então a gente já viu aí mais ou menos como é que fica. E como é que transformar isso em partitura convencional? A gente está fazendo uma apresentação breve. Nosso objetivo no momento, tá? No momento, ainda não é passar para a partitura tradicional, mas para vocês terem uma ideia de como que fica. A ideia é a gente ir trabalhando com esse tipo de escrita. Por que esse tipo de escrita? Porque esse tipo de escrita é o tipo de escrita que está presente nos softwares de edição de áudio, que é o que a gente está objetivando no momento, tá bom? É claro que se você escrever em partitura, dá para você converter, depois a gente vai até ver essa conversão da escrita desse jeito para a partitura e vice-versa, tá bom? Mas, enfim, o método é dessa forma. Então a gente tem a ideia do tempo anterior, que era o tempo cheio, né, que era esse aqui, ó, que eu falei no início da aula, 1.1, 1.2. A figura é essa aqui, tá? Tem essa bolinha que a gente vai chamar de cabeça de nota e a haste, que é essa parte aqui. Essa cabeça de nota ela é pintada no meio, né? Ela tem uma outra aqui aberta, que é uma nota mais longa, tá bom? E a pausa dela é esse símbolo aqui, tá bom? Para um tempo, né? Para vocês saberem que a gente tinha visto até agora. E agora, com 1/4 de tempo, a gente está vendo aqui o nome vai ser semicolcheia. Na próxima aula eu vou explicar tudo. Isso daí vou fazer uma explicação mais convencional. Tá bom? Eu optei por começar assim, visando mais uma prática. E depois de praticar, a gente vai tentar entender um pouco do que está acontecendo. Tá bom? Então, 1/4 de som, ele até aqui tem a cabeça de nota e uma haste, até aqui é igual, só que ele tem esse símbolo aqui pro lado que eu vou chamar de colchete. No caso, ele tem 2 colchetes, tá? Vai ter uma figura que vai ter 1, outra essa vai ter 2, e depois tem uma que tem 3 e que tem 4. E a pausa também são 2 bolinhas dessa daqui, tá bom? Então, qual é a ideia da pausa? É a ausência de som, seria o quadradinho sem nada pintado. Na partitura vai ser escrito desse jeito aqui. E o quadradinho que está pintado na partitura vai ser escrito desse jeito. Então, ó, vamos fazer a conversão. Essa daí a gente já tinha visto na aula passada. Ó, ficou desse jeito aqui. A pausa de um tempo. Aí no 1.3 tem uma nota cheia, tá bom? Uma nota de som de um tempo. Bom, e aqui a gente
tem esses símbolos aqui, tá bom? Aí desse jeito que está aqui em cima, tá só o ritmo, né? No caso de uma pauta, partitura mais convencional, aí entra esse símbolo aqui, que é clave de sol, que depois a gente vai ver o que é, tá bom? E aí entra 5 linhas, tá bom? Pentagrama. Tá bom? E aí essa barra de compasso que tem em todos eles, ó. Essa barra aqui, quando termina o compasso, vai para o 2.1, 2.2 e assim vai, tá bom? Então, como é que a gente transforma essa partitura que a gente viu agora? Tá, tu, tá, tu, tá, ti, tu, tá, tu, tá, ti, tu, tá. Como é que a gente transforma isso em partitura convencional? Então é simples, o que for verde vai ser esse símbolo aqui, e o que for branco vai ser esse símbolo aqui. Então ela vai ficar, ó, desse jeito aí, tá bom? Aqui no caso eu fiz no computador, e aí às vezes ele colocou esses colchetes separados, e às vezes quando coloca, ó, dois colchetes, né, em algumas situações ele coloca essas duas notas aqui com 2 tracinhos, e aqui, ó, nesse caso aqui ele ligou, é a mesma coisa, tá bom? Isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Aí tem uma regrinha de caligrafia musical do porquê, mas a gente não vai ver isso agora, tá bom? Quer dizer, no curso a gente não vai ver isso, tá bom? Essa coisa mais específica. A ideia é que hoje em dia você vai escrever no computador, ele já vai colocar isso, né? Antigamente o pessoal estudava caligrafia musical para decorar isso. Então aqui a gente tem outros exemplos mais difíceis aqui de solfejo. Eu vou tentar fazer essa daqui eu vou fazer um pouco mais rápido para dar uma acelerada, mas aí a ideia é que você dê um pause, fique olhando para a tela e tente fazer isso por sua conta, né? Então vai ficar assim, ó. Tá, tu, tá, ti, tu. Aí vou repetir só a primeira linha. Tá, tu, tá, ti, tu, tá, ti, tu. Aí vou fazer a segunda linha. A segunda linha já deve ser um ritmo um pouco mais conhecido, né? E a terceira também. Só a segunda linha. Vou repetir 2 vezes a segunda linha. Tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti, tá. Não, desculpa. Tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti, tá, tu. Aí a terceira linha vai ficar tá, ti, tá, tu, tá, ti, tá, tu, tá, ti. A ideia da segunda linha é mais ou menos uma levada de não tem um tamborim aqui, mas achei um substituto aqui, né? Então vai ficar tá, ti, tá, tu, tá, ti. É mais ou menos um tamborim, né? Num samba. Então esses ritmos aí a gente vai vendo aí ao longo, tá bom? Ritmo de samba, de rock, a ideia é a combinação disso, né? Tanto o ritmo que eu digo percussivo, né? Bateria, tá bom? Quanto o ritmo da melodia, né? E da harmonia também. Tudo bem? Então aqui a gente viu essa parte da subdivisão em 4 tempos e agora vai vir a questão das notas musicais, que a gente depois vai para a próxima aula que a gente for tocar nesse assunto, vai ver o que são a ideia dessas teclas pretas aí. Bom, por que a gente vai usar o teclado? Por que eu vou usar o teclado aqui para achar as notas musicais? Porque a gente vai usar o rolo de piano, o piano roll lá do nosso aplicativo. Então o piano roll como o próprio nome já diz, rolo de piano, vai usar as teclas do piano, tá bom? Então eu vou explicar para vocês. A ideia é que nos instrumentos de corda, sopro, vai seguir essa mesma lógica, tá bom? De uma outra forma, enfim, aí tem que fazer a conversão para esse instrumento. Mas aprendido aqui vai servir para tudo, inclusive para se você tiver, por acaso, né, se você tiver vontade de tocar um teclado, né? Inclusive, existe hoje em dia bem comum um tipo de teclado que está na verdade cada vez mais barato, que chama de teclado MIDI, que ele é um teclado que ele é bem baratinho porque ele não tem som dele, né? Você conecta ele no USB do computador e aí ele usa esse som do próprio BandLab, por exemplo, né? Então você pode ter tem uns de 2 oitavas, que é exatamente essas teclas que estão aí, tá bom? Costuma ser uma coisa em conta, assim, claro, levando em consideração um barato caro, né? Levando em consideração a realidade dos instrumentos, tá bom? Do preço, né? Principalmente do dólar, né? Então tem a ver com isso, que eles são importados. Então, ó,
qual é a ideia? Tem certas notas musicais que eu acredito que todo mundo conheça esses nomes, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá bom? Pelo menos eu acredito que todos conheçam esses nomes. Se não conhece, a ideia é que eles vão ser nessa ordem aqui que está aparecendo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a localizar o Dó, tá bom? Isso, tanto um cara que vai estudar piano ou teclado, essa vai ser a primeira aula dele, sempre, para qualquer professor assim, se ele for começar do zero. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui é um pouco mais fácil, tá? Então qual que é a ideia para localizar o Dó se vocês se perderem? Você tem aqui um grupo de duas teclas pretas, essas duas aqui, aí você tem um espaço e em seguida um grupo de 3. E aí tem esse grupão aqui que ele vai se repetir, ó. Tem 2 e 3, e aí depois se tiver mais oitavas, 2 e 3, 2 e 3, sempre vai repetir esse grupão de 2 e 3. Bom, então sempre embaixo da primeira tecla preta desse grupão, que é onde tem as duas pretas, você vai ter o Dó, tá bom? E o Dó, eu coloquei aqui entre parênteses C2, C3, o que é isso? O que acontece? Esses programas, eles são geralmente americanos, ingleses, tá? E nos Estados Unidos, eles não usam Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si como nome de nota musical, tá bom? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é o nome que se usa em países de dominação católica, né? Essas palavras em latim, no caso, eles são protestantes, então eles usam o que a Alemanha usa, que são as letras A, B, C, D, E, F, G. A gente vai ver depois aí, tá bom? Então a letra C é o Dó, depois a gente vai ver lá, tá? Então esse C na verdade é de Dó, é o Dó para eles. E esse 2 aqui, 2 é a segunda oitava, a terceira oitava. Qual a ideia das oitavas, né? A ideia das oitavas, ela é o seguinte, eu vou pegar até o piano roll aqui do próprio aplicativo para demonstrar, tá bom? O que acontece? Tá vendo aqui oitava, 2, aí eu posso diminuir aqui, 1. Qual é a ideia? Primeira oitava. Aí quando eu for para a segunda oitava, ela vai ficar, ó, eu tenho aqui primeira oitava, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó da primeira oitava, o Dó da segunda oitava, que é embaixo, ó, de duas teclas pretas. Olha aqui, ó, as duas teclas pretas aqui, cadê no teclado L e 1, aqui, ó, as duas pretas. Embaixo eu tenho o Dó, então Dó 1, Dó 2. Mesma coisa, aqui eu tenho, ó, duas teclas pretas, e aí eu tenho o Dó 3. Então olha aqui, ó, Dó 1, Dó 2, Dó 1, Dó 2, Dó 3. Né? Então conforme a gente vê, né, o Dó 3, o Dó 4, Dó 5, Dó 6, Dó 7. Quanto mais para cima, né, vai ficando, que o último Dó, né, do piano. Quanto mais para cima vai ficando, mais agudo é, tá bom? Então essa é a ideia das oitavas, tá bom? E as oitavas também vai ser importante pra gente, tá? Ok. E aí, no rolo de piano, como é que a gente vai localizar? Como vocês estão vendo aí, tá? Ele vai estar identificado pela letra C e o número da oitava. Então, ó, nesse caso, nesse exemplo aqui, eu coloquei uma nota aqui no quadradinho do Dó 1, do Dó 2 e do Dó 3 para demarcar. Então, a gente vai... qual é a ideia? A gente vai aqui no modo de edição, a gente vai colocando, a gente vai pintando a nota conforme eu quero. Eu quero no tempo 1. Aí depois eu quero no 1.2, a nota Dó 3. A gente já fez isso, né? Aí você pinta aqui, tá bom? Essa é a ideia, tá bom? Então é isso. Aí observação, né? Só essa questão de oitavas, né? O piano ele tem, né, 7 oitavas e na verdade ele chega a 8 oitavas, perdão, eu escrevi errado. E o teclado geralmente ele tem, né, 5 oitavas. Quer dizer, que ele tem 8 dós, na verdade, isso que eu quis dizer, perdão. Ele tem 7 oitavas sim, mas a nota dó ele repete 8 vezes, por exemplo. Bom, e o piano ele tem 5 oitavas, então a nota dó ele vai, né, repetir isso.
6 vezes. Só a título de curiosidade. Bom, então, ó, agora para a gente localizar as notas, porque a gente já viu que o aplicativo ele só dá o C3, tá bom? Tem outros que dão as notas certinhas, mas esse aqui não dá. Então vocês têm que aprender a localizar, já que é ele que vamos utilizar e não tem como modificar isso nele, tá bom? Então qual é a ideia? A ideia é essa que está aparecendo aqui na tela, tá? Aqui, grupo 2 é o Dó, vai estar escrito lá C2 ou C3, alguma coisa assim. E aí depois vem o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si, e aí repete de novo. Se aquele ali fosse o C3, aqui estaria escrito C4, e assim vai, tá bom? Se for para fazer isso num teclado, mesma coisa, tá bom? Então, se eu quero a nota Sol, eu tenho que achar, por exemplo, o C, aí contar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí eu vou lá e coloco, né? Por exemplo, aqui, se eu quisesse a nota Sol, olha aqui, a nota Dó tá aqui. Inclusive, se eu tocar ela, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí o Sol ele vai estar aqui. Tá? Se eu quiser, por exemplo, colocar isso no 1.4, né? Eu tenho que, ou eu arrasto ele para cá, ou eu vim aqui direto no 1.4, aí vira uma batalha naval. Ó. Sol tá aqui. Aí se tiver dificuldade, tem essa lupinha aqui que você consegue aproximar. E aí as teclas elas ficam um pouquinho melhor de enxergar. Tá bom? 1.4. Ah, não, era a tecla Sol, né? Então, ó, Dó, Si. Aí, ó, a tecla preta, ela tem um cinza nela aqui, ó. Essa daqui é uma tecla preta. Ela tem um cinza aqui, tá bom? O Sol. Eu tô dando duplo clique aqui. Se você for nesse lápis aqui, fica mais fácil. Porque aí você aperta uma vez só, tá bom? Porque essa setinha aqui, ela dá para editar. Ela, por exemplo, seleciona e arrasta. Aqui, ó. Daqui eu posso mexer para qualquer lugar, né? Então essa é a ideia, tá bom? Então deixa eu apagar aqui. E aí a gente tem agora aqui ele completo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E depois eu coloquei maiúsculo, né? Para dizer que é de uma oitava diferente, de uma outra cor ali, tá bom? Então essa é a ideia de localizar as notas. E aí no piano roll é a mesma coisa, só que aqui ele tá deitado. No caso do piano roll tá como se fosse um acordeão que você enxerga de lado, uma sanfona, né? E aí eu tenho aqui, ó, Dó 1, Ré 1, Mi 1, Fá 1, Sol. Então aqui não tem, ó, se eu quiser o Sol, ó, tá aqui, né? Então aqui não tem como localizar tanto, ó, o Fá 2, assim vai, tá bom? Então, ó, eu vou dar esse exemplo de exercício em aula, eu vou fazer junto com vocês, porque esse é o exercício que tem para vocês fazerem, tá bom? Que é o seguinte: escrever uma melodia conforme vai estar escrito a seguir. Então, qual é a ideia? Vai ter o nome das notas e qual tempo que vocês vão ter que colocar. E aí vocês vão ter que ir lá colocar a mão na massa, vão ter que ir lá no BandLab, vai ter uma tarefa aberta lá com esse nome, vai estar escrito subdivisão em 4 tempos, né, tarefa. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma das músicas que tem lá e vão fazer exatamente isso que eu vou fazer agora. Tá? Então, vocês vão ler uma partitura e vão colocar ela, né? Vão executar ela no aplicativo. Quais as duas maneiras que tem de fazer? O primeiro é no modo de edição, no rolo de piano. E aí vocês vão ter que ajustar a grade, eu vou fazer isso. Né? E a segunda forma é a performance no teclado do computador. Claro, se você tiver um teclado USB configurado em casa, você pode fazer. Acho que talvez ninguém tenha. Você pode fazer isso no teclado, vai ficar muito mais fácil. Senão vai usar as teclas do computador, o teclado que você digita, tá, do computador. E aí, uma dica para você diminuir um andamento, tá bom? E aí depois corrigir no modo de edição, se você for fazer desse jeito. Então vamos lá, né? Vamos primeiro nesse modo aí de performance. Esse modo de performance, ele é o seguinte, ele vai ficar com a tecla assim. Vamos ver isso na prática aqui, como que é, né? Vai clicar em instrumento aqui, ele vai aparecer desse jeito que está aqui, e aí como a gente já fez, olha, as letras
Z, X, C, V, B, N, M. Bom, então, qual a ideia? Por exemplo, se está pedindo a primeira nota aqui, a gente já vai ver, é o Dó 4, né? Já para ir adiantar. Então, o Dó 4, né? Se eu coloquei aqui, oitava 3, oitava 2, oitava 1 é a primeira. Esse é o Dó 1. Oitava 2, oitava 3. Esse é a oitava 3. Se ele quer o Dó 4, eu tenho Dó 1, Dó 3, perdão, Ré 3, Mi 3, Fá 3, Sol 3, Lá 3, Si 3, Dó 4. Então, esse Dó aqui. Então, qual é a ideia das notas? Por exemplo, as 3 primeiras notas que vai tocar no exemplo lá. Dó, Si, Lá. Você pode tocar com o teclado, igual eu estou fazendo, ou pode apertar aqui, vírgula, M, N. Tá bom? Então, qual é a ideia, né? A ideia é colocar, ó, olha aqui, ó. Então, eu venho aqui e coloco no 1.3.1 a nota Dó 4. Então, vamos lá, primeiro modo de edição, né? A nota Dó 4 no 1.3.1. Aí a primeira coisa, que é o que está escrito aqui no slide anterior, que é para colocar... Deixa eu voltar lá para mostrar. É para colocar o tamanho da grade 1/16. Né? Então eu venho aqui em visualização, tamanho da grade 1/16. Pronto, agora ele fez a subdivisão em 4 tempos que a gente precisa. Tá? Então já foi lá no lugar que tem que ir. Aí, vamos lá. Eu não vou fazer tudo, tá? Eu não vou fazer tudo. Já tem pronto ali. Mas vou fazer o início. No 1.3.1 eu tenho o Dó 4. Olha aqui, ó, Dó 4. Então, ó, eu venho aqui em 1.3.1, que é esse quadrado aqui, eu vou achar a nota Dó 4. Aqui nem está aparecendo. Ó, o C4 ele está marcado aqui. Ó, o C4, a batalha naval. Agora, ó, C4 é essa linha toda. Aqui tá certo? Não, é 1.3.1. Tá errado. Bom, então, ó, 1.3 está aqui. E o Dó 4 tá aqui, batalha naval. Aí depois eu tenho o Si 3, errei, o Si 3 no 1.4.1. O Si 3, que é essa nota aqui, porque esse aqui é o 4, esse Si aqui é o Si 4. O Si anterior é o Si 3, que está na oitava 3, ó, Dó 3, Ré 3, Mi 3, Fá 3, travou. E aí o Si vai estar aqui em cima. E aí... Aí o Lá 3 em 2.1. Ó, errei a nota aqui. Né, ó, eu coloquei essa nota aqui, ó. Ela até toca aqui do lado, ó, é uma tecla preta. A gente ainda nem viu como que é. Aí o que que acontece? Eu vou dar o Ctrl Z aqui para voltar. Posso simplesmente, já que eu acertei o tempo, eu posso segurar ela aqui no meu teclado e eu vou arrastar para o Lá, que é a nota que eu quero, que é um modo de edição. E aí depois eu tenho o Lá em 2.1. Não, eu errei aqui. É no 2.1.4. Eu botei no 2.2.1. Então eu venho aqui, ó, para o lugar certo. E aí agora eu tenho a nota Mi. Eu parei aqui, né? Agora eu tenho pausa no 2.1.1 e no 2.2.2, no ponto 3 e no ponto 4 eu tenho a nota Mi 3 vezes, ó. É do lado aqui. Vou arrastar. Eu vou fazer até aqui, tá bom? Eu vou dar o play. Vê se vocês já identificam que música é essa. Eu preciso dar o mudo em tudo aqui. Quer dizer, se você não leu o que já está escrito aí essa música, na verdade. Então, ó. Não, tem que voltar do início. Ah, ele já está tocando tudo aqui. Não foi aqui que eu escrevi, foi aqui. Na verdade foi aqui. O que eu escrevi foi isso aqui.
Não quer abrir, mas ele vai tocar. Foi isso que eu escrevi, até aí. E aí, se vocês quiserem ouvir tudo, isso aqui eu já tinha escrito, para não perder tanto tempo aqui, que eu queria ver a ideia. Então, depois que terminar de fazer exatamente essa lógica que a gente fez, ó, terminar de escrever isso tudo, esse trecho todo, ele vai ficar exatamente desse jeito aqui. Aqui já está escrito. Não quer aparecer mesmo, né? Agora está aparecendo aqui. Ele vai tocando junto aqui. A gente vai vendo em tempo real. Vou dar o play. O cursor vai tocando, ó. Foi só esse trecho, tá bom? Não tinha a música toda, tá? E aí, reconheceram aqui, tá bom? Cada nota dessa é editável, tá bom? Então, essa é uma maneira de fazer, tá bom? Escrevendo na edição aqui. Uma outra maneira de fazer eu coloquei já aqui, ó, ao invés de eu colocar o nome da nota, eu coloquei o que é esse Y, R, Q, o que é isso? É isso, simplesmente isso daqui, ó. É o modo de performance, tá bom? Aí vocês têm que ajustar, no caso, para oitava 2, igual tá aqui, tá? E qual é a ideia? É fazer no modo do anterior que a gente viu, somar, ó, tato, tito, Y, aí é o tá, ó, 1, 2, tá, tu, tito, tato, tito, tá, tu, tato, tito, tá, tito, ti, né? E aí vai o ritmo da música, né? Tu, tito, tá, acompanhando junto aqui, né? A ideia se fosse o solfejo mesmo, seria essa. Tatu, tito, tá, tu, tito, tatu, tito, tá, titu, tá, tu, tito, tatu, tito, tá, titu, tá, tu, tito, tatu, tito, tá, tu, ti, tá, tá. A leitura seria essa, né? Da ideia se não conhecesse a música. E aí, só que vai entrar essas teclas aqui, desse jeito, tá bom? Então, a ideia seria Y, R, 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 Q, né? Então, ó, Y, T, R, R, Q. Eu tô no teclado do meu computador, tá? Eu não tô com o meu teclado. Então, qual é a ideia? Se vocês... Eu tô aqui no instrumento errado aqui. Se vocês, por exemplo, acionam aqui, ó, o metrônomo e aperta, vou voltar aqui, aperta esse botão vermelhinho aqui para gravar. Vou até excluir esse aqui. Agora, vou tentar fazer a performance. Eu provavelmente vou errar. Então, qual é a dica? Diminuir aqui o tempo, né? Porque no teclado do computador, por mais que eu seja músico, não é um instrumento que eu estou acostumado a tocar, né? Ninguém. Então, quando ele contar, eu vou tocar aqui isso que eu fiz, tá? Junto com o metrônomo. Provavelmente alguma coisa vai ficar fora do lugar. Depois eu vou lá no editor e ajeito. Vocês têm as duas opções. Professor, qual que tem que fazer? A que você preferir. Se quiser ir direto no lapisinho e fazer, faz. Se quiser fazer desse jeito que você achou mais legal, faça também, tá bom? Pronto, eu fiz aquele trecho. Errei um monte de coisa que eu já percebi que eu errei. E se a gente der o play, vai ficar o que eu gravei aqui. Ó, já tá errado.
Já tá faltando. Aqui era mi, mi, mi. Ó. Aqui, ó, já tá errado. Aí eu vou ajeitando aqui. Aqui eu tenho que editar. Tem que vir aqui. Se for o caso, até apagar isso aqui. Eu vou ajeitando aqui. Aí já ficou um pouco melhor. Eu não vou fazer em tudo novamente por causa do tempo, tá? Aí ficou. Tá vendo que tá tudo meio atrasado. E aí eu teria que consertar um por um até ficar igual ao que tem que ficar. Tá bom? É uma outra maneira de fazer. De repente você acha que vai ganhar tempo. Você acha que for perder muito tempo com isso, tá bom? Deixa do outro jeito. Então a ideia é ficar igual a esse aqui. Esse é o gabarito, esse é o que tem que fazer. Ou seja, aquilo lá você tem que ir mudando um por um até ficar desse jeito. Então, se você achar mais fácil, vai direto para o modo de edição, tá bom? E aí tá, a ideia é uma partitura das letras do teclado e no tempo que você tem que tocar, tá bom? Essa é a ideia. E aí, no caso, a gente vai ter isso como uma opção B de um trabalho valendo ponto. Então, para vocês acessarem lá o Minilab, tá bom? Ele é individual, tá bom? Não é em grupo. E aí, qual é a ideia? Vai ter umas músicas lá para vocês fazerem. A ideia desse trabalho é essa, escrever uma melodia. Ou você pode escrever uma melodia inteira, uma parte de uma música que você goste. Qualquer música, tá bom? Aí você vai postar lá o link da música junto, tá bom? Para eu saber, né, como é que tá bom? Se por acaso você tiver acesso a isso, a uma partitura, ou saber como é que toca, alguma coisa assim, aí nesse caso é contigo. Se não, faz as partituras que tem lá, que já está tudo pronto para ser feito da melhor forma possível, tá bom? Escolhe uma opção, faz e envia. A ideia é essa, tá bom, gente? Então é isso. Na próxima aula a gente, na parte presencial, desculpa, né, na parte síncrona, aí eu dou uma revisão disso tudo e aí a gente conversa, então tira as dúvidas sobre o que tem que ser feito e enfim. A ideia é que agora vocês tentem e as dúvidas a gente tira na aula síncrona, beleza? Então, abraço aí para todo mundo, espero que tenham gostado aí